A gente vê algumas imagens aí, torcida da Chape reclamando bastante. Olha, o Zé Ricardo começou a falar, a gente volta lá para Fonte Nova então. Facilidade em trabalhar em velocidade e com isso também dificultou, a gente se fechou bem, buscando os contra-ataques com o Mendonça. O Jorginho foi inteligente colocar um homem bem leve na frente, deu bastante trabalho para a gente, mas é de certo que a gente não está satisfeito com a performance da equipe, porque esperava mais, mesmo sabendo que nós tivemos algumas estreias importantes para a gente hoje, atletas que ainda vão entrar na sua melhor forma, outros jogadores que também estavam suspensos na partida de hoje, isso aí faz parte, mas o fato é que a gente tecnicamente não teve no nosso melhor dia e essa baixa de rendimento na qualidade técnica nossa acabou propiciando, principalmente no início do jogo, muitas oportunidades para o Bahia. Mas estou feliz pelo resultado, mas penso que a gente precisa melhorar de rendimento para o jogo. Tivemos uma sequência forte de 4 jogos muito duros para a gente, onde a gente conseguiu pontuar, fazer 10 pontos. E com isso, acredito que também volte a confiança. Quarta-feira temos uma partida importantíssima pela Copa do Brasil. E já antecipo o nosso convite, meu, da direção, dos atletas, para que a gente possa fazer realmente um caldeirão lá na ilha e começar bem a Copa do Brasil. Boa noite, Zé. Você acabou de dizer, bem realista, que não está satisfeito com a performance da equipe, mas a gente sabe que num campeonato tão equilibrado como esse, mais do que a performance, jogar bem ou não, o importante é ganhar, conquistar pontos. Você vê que o Flamengo, há 5 jogos sem perder e nos últimos 3 jogos com 2 vitórias e um empate, deu um salto muito grande na tabela de classificação, estava em 15º, passou para 10º, e agora já está em 3º lugar, já está ali na zona da Libertadores da América, atrás das 2 grandes equipes do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente o Corinthians e o Grêmio. Queria que você falasse dessa sequência do Flamengo sem perder, né, independentemente se a torcida às vezes não fica muito satisfeita com a atuação da equipe. Hoje, para você, é mais importante pontuar, jogar bem. É claro que o ideal seria os dois, não? As vitórias e o time jogar bem, mas mais importante hoje no futebol brasileiro para você é sempre pontuar, é sempre estar à frente do que a insatisfação, às vezes, que gera uma atuação ruim? Eu acho que esse vai ser o eterno dilema da gente, de todo mundo também, de tudo que envolve o futebol. Na quarta-feira a gente conseguiu, na quinta-feira conseguimos jogar bem e vencer a partida. Hoje a gente não fez uma partida no nível que a gente esperava, mas a gente conseguiu a vitória. A gente tem 4 vitórias na temporada. E boa parte delas, né, pelo menos 2, a gente teve um melhor rendimento que o adversário. Mas a pressão ficou muito grande em cima de uma eliminação. Então, realmente é um dilema. A gente tem que trabalhar e contar com nossos atletas, também cobrar eles em relação à nossa performance. Mas é importante a gente vencer a partida, né? No Rio de Janeiro a gente não perde há bastante tempo. E por isso a gente está com bastante confiança para a gente poder fazer uma partida na quarta-feira muito forte. Mas para isso a gente precisa do apoio da nossa torcida, que lote lá o estádio da Ilha do Urubu, faça uma pressão muito grande. A gente vai descansar bastante, porque a sequência é realmente muito desgastante. Mas mudar a chave, porque agora a Copa do Brasil tem uma importância muito grande no nosso planejamento. E a gente vai com tudo para cima do Santos. Espero que possamos fazer uma partida com performance e também com resultado. O Mauro César Pereira, agora há pouco eu estava ouvindo lá em São Paulo, dizer que você não pode reclamar do elenco que você tem à sua disposição, né? Elogiando o elenco do Flamengo, você tem opções alternativas em todas as posições, praticamente 2 jogadores para cada posição. Você acha que o Flamengo, com esse elenco que formou agora, com os jogadores que chegaram, os últimos, né, está no nível de Corinthians, está no nível de Grêmio, tem um time para brigar realmente ali pelo título, não só pensar em chegar em Libertadores da América, chegar lá na frente brigando com essas 2 equipes, e mais Palmeiras e Atlético. Palmeiras já está recuperando, o Atlético Mineiro com certeza, pelo elenco que tem, também vai se recuperar no Campeonato Brasileiro? Bom, eu não gosto de fazer nenhum tipo de comparação, eu gosto de trabalhar com o nosso dia a dia, respeito a opinião de todos, e o que a gente tem que fazer é se preocupar lá dentro do campo. Eu acho que o Flamengo, independente do plantel, é um time que tem que buscar sempre conquista, títulos.
A gente sabe da pressão, eu sei da responsabilidade que é dirigir tantos atletas renomados, tantos atletas com um histórico grande como temos, mas disso tudo não adianta se a gente não conseguir transformar isso em campo, em rendimento e resultado. A gente tem a história dos Galácticos do Real Madrid, a gente teve Sávio, Romário e Edmundo no momento que a gente acreditava que as coisas poderiam dar certo. Eu acho que o que a gente precisa fazer é cada vez mais alimentar o nosso ambiente com coisas positivas, contar com a lealdade e a fidelidade dos atletas, com muito respeito, e assim a gente vai tentar procurar crescer cada dia. Esse é o meu pensamento. Não fujo da responsabilidade de dirigir uma grande equipe como o Flamengo, nunca fugi, mas a gente acredita sim que podemos buscar coisa grande nesse segundo semestre, e é para isso que a gente trabalha 24 horas por dia. Tudo bem, Zé? Boa noite. Tudo bem? Queria que você fizesse uma análise individual em cima da estreia do Everton Ribeiro. O que você achou dessa primeira partida ali com a camisa do Flamengo? Importante eles fazerem a estreia, não só o Everton como o Rodolfo, começando uma partida pela primeira vez. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui em Salvador. O início de jogo do Bahia é sempre muito forte. O Bahia, dos 10 pontos que tem na competição, 9 fez aqui dentro. Tem um treinador experiente, inteligente e atletas muito velozes, meio de campo à frente. É difícil marcar a equipe do Bahia, sem dúvida alguma. Todas as equipes terão dificuldade de jogar aqui na Fonte Nova. Então, acho que dentro desse aspecto todo, um grau de desentrosamento natural desses atletas que estão entrando, mas eu acho que já tirou o primeiro peso. Importante a gente cada vez mais dar condição para que eles possam render o seu máximo. Sabemos que todos eles podem render muito mais e a gente vai em busca desse rendimento. Zé, boa noite. Queria que você falasse sobre a sua opção de colocar o Berril no banco e o Matheus Sávio como titular. Então, a ideia foi a gente ter 2 homens de pé trocado para a gente ocupar bem a faixa central do meio de campo, fazendo o Diego escorregar ao lado do Paulo e poder trabalhar com quase 4 homens por dentro, o William e Everton Ribeiro pela direita, Matheus Sávio e Márcio Araújo pela esquerda, projetar bem nossos laterais e poder ter o Diego e o Paulo preenchendo bem a grande área. A gente teria bem a cobertura com os nossos 2 zagueiros e também esses 2 homens por dentro. Além disso, o Everton Ribeiro é muito inteligente quando quebra por dentro, para a gente poder achar o passe de inversão e a ultrapassagem do lateral oposto. Então, essa foi a ideia. Além de tudo, manter a posse de bola, porque a gente sabia que o Bahia ia começar muito forte, e a nossa ideia no início de jogo era ter a posse de bola, e não se descartar ela de qualquer maneira. Infelizmente, perdemos muitos lances na parte técnica, passes errados, e isso criou uma estabilidade para a nossa equipe, que a gente só conseguiu recuperar do meio do primeiro tempo para cima, e apesar da gente não ter feito uma partida brilhante taticamente, eu acho que valeu pelos 3 pontos, porque realmente nos coloca numa posição onde a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Zé, boa noite. Coincidência ou não, pelo calendário, os mata-matas estão chegando na Libertadores, na Copa do Brasil, e muitas equipes estão reagindo no campeonato, né? O Santos perdeu ontem, mas vem de uma sequência boa, o Palmeiras, o próprio Flamengo, e vocês enfrentam o Santos agora no meio da semana. Até que ponto é importante o Flamengo chegar nesse momento bem, e até que ponto também é difícil para o Flamengo enfrentar o Santos, que também, apesar da derrota ontem, vive um bom momento? O Santos é uma excelente equipe, a gente sabe muito bem da qualidade de seus atletas, tem talentos individuais bastante interessantes, uma equipe que desde a época do Dorival é muito difícil de se jogar. Então, agora está com o Levi, mas mantém a sua qualidade alta, e a gente sabe que o jogo vai ser duríssimo, muito provavelmente decidido em detalhes. O que a gente precisa é estar bem preparado para a gente poder fazer um jogo em cima do que a gente espera e conquistar uma boa vitória lá na Ilha do Urubu. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Tá aí, terminada então a entrevista do técnico Zé Ricardo. Bruno, a gente já vai para a coletiva, para a zona mista, ver se consegue pegar algum jogador do Flamengo. Só confirmando aqui o público: 21.929 torcedores pagantes, 22.271 torcedores presentes, uma renda de R$ 734.534,50. Flamengo que volta para o Rio de Janeiro amanhã de manhã e começa a se preparar então para o jogo contra o Santos, quarta-feira, lá na Ilha do Governador, né? Na Ilha do Urubu,
que é o nome do novo estádio do Flamengo. A gente vai correr para ver se consegue pegar ainda algum jogador na zona mista do Flamengo. Tá legal, Bruno? Tá certo, Cícero. Você já volta então com mais personagens do Flamengo. Mauro, o que você achou da entrevista do Zé Ricardo? Eu achei de positivo ele ter admitido que o desempenho foi ruim, né? Que bom que para o Flamengo que o Zé Ricardo não se agarrou naquela velha muleta do não, estamos em terceiro, que vai ter gente falando isso aí, né? Importante são os 3 pontos. Não, importante quando você tem um elenco com qualidade é jogar bom futebol. Quem joga bem está sempre mais próximo da vitória. Eventualmente tem um campeonato tão ruim que vários times jogam mal e alguém vai ter que ganhar. Nesse campeonato, 2 equipes jogam muito bem hoje. O líder, incontestável, o Corinthians, e o vice-líder, Grêmio, apesar da derrota. Essas 2 equipes são 2 equipes que hoje são muito sólidas. Então, se você quiser desafiar esses times, e o Flamengo tem a obrigação de desafiá-los pelo investimento feito, o mesmo vale para Palmeiras e para outras equipes, eventualmente, esses 2, o Atlético, acho que principalmente, é claro que tem que melhorar o rendimento. Eu achei interessante que ele admitiu que o desempenho que ele falou, a performance, não foi satisfatória, não agradou. E, de fato, aí só tapando o sol com a peneira para tentar transformar essa atuação em algo convincente. Mas ele tem um bom material humano, né? Como já falamos aqui, o Cícero até fez a pergunta, e cabe a ele agora tentar encontrar os ajustes para que essa equipe possa crescer. Hoje foi, de fato, um jogo muito fraco, um jogo sofrível. Lembrando, para quem não acompanhou e chegou agora, o Flamengo jogou com um homem a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do Lucas Fonseca, zagueiro do Bahia. O Antero, o Cristiano Santos está falando que o futebol é maravilhoso, o Flá joga bem e empata, quando joga mal ganha. E o Jonathan Nascimento diz que o Zé Ricardo está freando a evolução do time. Essa é uma crítica que é feita para ele, que em muitos momentos o Flamengo poderia até jogar mais, e de fato poderia jogar mais, e fica na conta dele dar uma segurada na equipe. Por isso que eu disse que, mesmo não tendo jogado bem, mas essas 2 vitórias na sequência, pelo menos no meio de semana sobretudo, pela quantidade de gols, mesmo que tenham surgido mais no fim, e esse resultado fora de casa, se não foram obtidos contra adversários fortes e sem um futebol vistoso, pelo menos acalma. E o Flamengo precisava desse estágio também de acalmar, ganhar, acalmar. E bom que o treinador tenha consciência de que deva melhorar. E melhorar com resultados fica mais fácil, pelo menos teoricamente, do que melhorar sem resultados, que é o que está acontecendo com o São Paulo. Que tá jogando, está criando, mas os resultados não vêm. O que acontece? Pressão no torcedor, no técnico, pressão em cima de jogadores, a torcida ficando mais impaciente, mais irritada. Então, pelo menos nessa fase é bom. Dá uma baixada na tensão para o Flamengo, e daqui, se tiver essa serenidade de continuar, a próxima etapa é melhorar o futebol. Já tem torcedor, só por superstição, já xingando na escalação, né? Que é para ver se já... Não, mas uma coisa até por coerência. Quando ele deu a explicação no meio da semana por que não o Coelhar naquela situação, ele explicou que a ausência do Berrio, a presença do Berrio impunha alguém melhor nas coberturas. Só que hoje ele tinha o Everton, e ele até chegou a justificar esse meio. Nossa, se tivesse o Everton, a gente poderia ter um meio-campo diferente, tal, porque o Everton recompõe. Então, só isso que me chamou a atenção. Eu imaginava que ele fosse fazer as 2 trocas, mas, enfim, de fato, pelo menos os resultados melhoraram. E ele ter essa noção de que o rendimento pode melhorar e tem que melhorar é fundamental, porque agora é o mês em que alguns adversários vão ter os calendários diferentes, né? Terminou hoje a fase em que todo mundo tinha jogo quarta e domingo. Agora não, agora a coisa vai diversificar para quem tem Sul-Americana, para quem tem Copa do Brasil, para quem tem Libertadores, para quem tem um, não tem o outro. E ele está nesse bolo de quem não tem a Libertadores para jogar, embora tenha a Sul-Americana. É uma prioridade diferente que se dá para cada competição, né? Então, eu acho que é um momento... Ele deu a entender, né? Do planejamento, a Copa do Brasil é mais importante. Então, acho que a questão é por aí. Acho que é poder trabalhar bem esse tempo que ele vai ter para treinar em algumas situações e os outros não. Olha, o Clodoaldo está reclamando aqui que ele não aguenta mais o Márcio Araújo armando o time. Ô Mauro, eu vou fazer uma pausa, na volta tem um lance curioso aí, né? É um lance que ilustra o que foi o jogo em boa parte dos 90 minutos, né? Então...